eu estava sentindo uma sensação de tristeza muito profunda. Eu estava me sentindo meio apática, meio para baixo, meio angustiada e eu não sou assim. Então estava muito esquisito, eu estava me sentindo muito estranho, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso deve ter aí uns 2 dias, mas esse processo dessa tristeza aparecer começou tem mais tempo. Inclusive eu tô com cara de choro, porque eu de fato estava chorando muito, e quando eu acabei o processo eu falei: "Eu preciso fazer um vídeo sobre isso, preciso compartilhar com as pessoas". Na verdade não sou eu que preciso, é uma parte minha que precisa, vai ficar mais claro. E eu tô até meio assim, gente, descabelada, não me arrumei, porque não posso nem passar um rímel, porque eu com certeza devo chorar aqui. Enfim, vamos lá. O que aconteceu? Eu já falei em um outro vídeo que na terapia que eu tava fazendo, terapia energética, apareceu uma tristeza. Daí eu, sentindo, elaborando essa tristeza, me dei conta de que ela tinha a ver com uma não elaboração do divórcio dos meus pais e quando eu era criança. Primeiro foi quando eu tinha 6 anos, eles separaram, a gente morava em Brasília, e aí meu pai ficou em Brasília e minha mãe e eu voltamos pra Belo Horizonte, que é minha hometown, minha cidade natal. E até parece que eu sou americana, né? Falo inglês assim tão naturalmente. É porque eu penso inglês muitas vezes, de fato. E daí, isso foi em 2002. Eu acho que em 2004 meus pais voltaram, não sei direito. Mas em 2007 aí eles separaram de vez, divorciaram e tal. E eu era criança, né? Eu tinha 11 anos, a gente não tem muita noção, muita maturidade, nem discernimento para entender os impactos disso. Enfim, tinha a ver com isso, uma parte, e a outra de eu sentir que eu não era. Não é que eu não era vista, mas que eu não podia ser eu mesma ou me expressar ou ter ali autonomia para fazer coisas que na minha cabeça ali de pré-adolescente ou sei lá, eram muito básicas. Eu me sentia meio sufocada pela minha mãe e ela tinha também as questões dela, então em parte era verdade, em parte não era também assim. Enfim, elaborei isso, beleza. Daí eu tava tomando meu café, inclusive a minha xícara tá aqui. E eu ontem, eu tô gravando esse vídeo segunda, ontem domingo eu tava me sentindo meio esquisita. E aí eu tava tomando meu café assistindo uma série coreana. E é muito engraçado, porque essa série também me ajudou a entender o que tava acontecendo. Eu recomendo muito, ela tá na Disney, depois eu falo o nome. E daí eu tava sentindo aqui, ó, nessa região, um acúmulo de energia. E aí eu tava sentindo que era uma emoção que tava se mostrando, que ela tava pronta pra ser liberada, pra ser sentida de fato, expressa. E daí tava assistindo a série e eu parei e falei, ok, vou deitar, deitei aqui no sofá. E fui fazer tipo um focusing. Focusing é um tipo de terapia, ou um tipo de técnica, eu não sei explicar teoricamente o que é. Eu fiz terapia um tempo e isso era uma das técnicas que a minha terapeuta usava e a minha mãe, inclusive, se formou tem pouco tempo nisso. Mas basicamente, lembra, em algum vídeo já falei sobre isso, que as nossas emoções, quando que eu sempre vejo isso em atendimentos, a gente vive coisas quando somos crianças. Quando a gente vira adulto, a gente consegue entender que, não foi intenção do meu pai fazer isso, da minha mãe. Hoje eu entendo, já superei. Só que essas emoções, elas ficam guardadas no nosso corpo. Então a gente pode entender e liberar mentalmente, racionalmente, mas existe um trabalho que precisa ser feito no corpo para que essa emoção ela não fique mais armazenada no corpo e ela possa se dissipar, liberar, enfim, fluir. Então,
essa sensação que eu estava sentindo aqui, o que que eu fui fazer? Caso você esteja sentindo alguma emoção assim, você pode assistir esse vídeo 2 vezes. Primeiro para ouvir o meu relato e pegar insights, e depois para tentar replicar se fizer sentido para você o que eu fiz. Prestar atenção em como eu fiz. Então eu estava percebendo que eu estava meio mal. E aí eu percebi que tinha uma energia aqui. E assim, cada parte do nosso corpo tem um significado, guarda informações, guarda informações, memórias, lembranças, enfim. Daí eu falei, ok, vamos ver o que tem aqui. Aí eu falei, né, que eu deitei no sofá. Antes de eu começar esse processo, eu pedi a ajuda de Deus, pedi a ajuda dos meus guias, pedi auxílio, né, dos meus anjos, também de Jesus. E comecei a prestar atenção nessa energia, dei atenção. Mas antes disso, primeiro eu busquei relaxar, respirar, sair da mente, porque quando a gente fala sobre emoção e corpo, a mente, principalmente se você não for muito acostumada com esse processo de se permitir entrar em contato com as suas emoções, com aquilo que você está sentindo, com as suas necessidades, com o que seu corpo está trazendo para você, pode ser muito desafiador, porque a mente pode ficar interferindo, até às vezes como uma forma de autoproteção, no sentido de não querer que você vivencie uma determinada sensação, porque pode trazer sofrimento, algo nessa linha. E aí, enfim, pedi auxílio dos meus guias, meus mestres, de Deus, de Jesus, e fui relaxando a mente, prestando atenção no meu corpo, e eu abri espaço. Em inglês, a gente tem uma expressão que é holding space. Em português não faz muito sentido, mas é como se você estivesse segurando um espaço ou sustentando um espaço de abertura para que uma determinada situação ou o que quer que seja possa existir. Então eu estava holding space para essa emoção, para essa camada de energia que estava aqui, e eu já percebi que não era na garganta, não tinha a ver com autoexpressão, com comunicação, porque às vezes eu tenho coisas aqui na garganta e eu vejo que é porque tem alguma coisa que eu não estou verbalizando. Então você pode ter isso nas suas costas, você pode ter isso nos ombros, você pode ter isso na perna, você pode ter na cabeça, você pode ter em qualquer parte do corpo. E eu tava sentindo então aqui nessa região que é do coração, né, assim, do pulmão, do coração. E aí eu tava deitada de olhos fechados, holding space, e aí me veio uma imagem minha pequenininha ali com aproximadamente 5 anos, e me veio uma parte minha. Quando eu digo parte minha, para dar um contexto, se você não tiver muito familiarizado com isso, nós temos partes, diferentes partes nossas, e essas partes possuem características e necessidades diferentes. Então é muito comum a gente misturar, confundir, pela ausência desse conhecimento de que a gente tem diferentes partes dentro de nós, a gente confundir a parte pelo todo. Então ali eu percebi primeiro que não era eu que estava sentindo essa tristeza profunda, era essa parte minha. E daí essa parte minha se apresentou como solidão. E a solidão estava sendo representada pela minha versão criança ali de aproximadamente 5 anos. E nisso, quando eu tava deitada, né, eu tava dando tipo, oi, emoção, tá tudo bem? Eu tô te vendo. Então eu reconheci a emoção, falei que eu tava ali, que ela podia existir, que tava tudo bem, eu não tentei reprimir, eu não tentei nada, eu estava holding space, tipo, dando ali um espaço e legitimidade para ela existir, para ela se expressar, para ela ser vista. E aí ela se apresentou como a solidão. E para mim vem como se fosse assim, é como se aparecesse um letreiro, solidão. Para diferentes pessoas pode ser de diferentes formas. E aí
Eu podia ter passado um batomzinho, né? Mas é porque se eu passasse batom, ia me atrapalhar bebendo no canudinho. E aí, então, apareceu a solidão. E ela começou a me trazer imagens. E a me trazer imagens misturando com as coisas que eu tô vendo nessa série. Tem uma menina, a protagonista nessa série, ela perdeu os pais num acidente de carro e depois ela perdeu o namorado numa explosão. Então ela desenvolveu um trauma e um medo muito grande de perder as pessoas que ela amava e ela não se permitia se abrir para outras pessoas. Ela ficava no mundo dela, no ático, não é ático, é attic, qual porão, sótão, no sótão da casa. Ela não ficava nem no quarto dela, ficava no sótão. Então ela ficava lá no próprio mundinho e não se abria com ninguém, era super fechada, não almoçava com ninguém do trabalho, ela fazia o que era responsabilidade dela e não socializava porque ela tinha esse medo profundo, esse terror de se abrir para uma nova pessoa, nem é romanticamente, tipo, amizade, qualquer coisa, e essa pessoa sumir de repente da vida delas, ela se sentir sozinha. E aí, quando eu vou trazer algumas histórias da minha infância para ilustrar, porque eu acho que alguém pode se identificar. Quando eu tinha 5 anos, eu tava na escola e eu tinha uma amiga chamada Júlia. Eu vou falar o nome porque, assim, ninguém vai saber. Talvez do ensino fundamental eu não fale, vamos ver. E aí, todos os dias eu brincava, eu morava em Brasília nessa época, todos os dias eu e a Júlia, a gente brincava de Bambi. E aí, era eu e ela, e tinha um menino chamado Fernando. O Fernando era vascaíno, eu me recordo disso. E todos os dias o Fernando vinha e falava alguma coisa com a Júlia e eu não ouvia. Ele perguntava se podia brincar com a gente, alguma coisa assim. A Júlia ia falar alguma coisa com ele e ele não brincava com a gente, ficava a Júlia brincando. E eu me lembro que eu sempre perguntava pra Júlia, o que o Fernando fala, pergunta pra você? Não, ou eu perguntava pro Fernando, o que a Júlia fala com você? Todos os dias eu perguntava pra ele, nenhum dia ele me falava o que era. Até que um dia ele me contou. Ele falou assim, não, ela me fala pra eu não brincar com você não, porque você é chata. Cara, pra mim foi como se tivesse descido um muro entre a Júlia e eu. E assim, se eu parar pra racionalizar, não faz o menor sentido, porque ela brincava comigo. Provavelmente acontecia que ela tinha ciúme de mim e ela não queria que eu brincasse com mais ninguém, só com ela. Só que na minha cabeça de 5 anos de idade, não tinha como fazer essa associação, não devia nem, muito menos ser algo consciente pra ela. Enfim, sei que desde então não brinquei mais com a Júlia. Aí, isso em Brasília com 5 anos. Nessa mesma época, nesse mesmo período, um pouco antes dos meus pais se separarem, eu também tinha uma amiga que ela... Não vou falar o nome. Eu tinha uma amiga que era da mesma... Lembra que eu falei que eu era de um grupo de jovens? Eu saí quando eu casei, né? Quando eu engravidei. E aí a gente não era do grupo de jovens, porque era com 10 anos, ali a gente tinha 5, 6 anos. Mas assim, eu fazia natação com ela, eu dormia na casa dela, brincava, tipo, com o irmão dela. A gente tinha esse convívio próximo. E eu gostava muito dela. Daí eu lembro que um dia, o irmão dela era mais velho, ele chegou e falou assim, Fulaninha, quem é a sua melhor amiga? É a Sara, a Alice ou a Ciclana? Ele perguntou isso na minha frente e o meu nome não estava na lista dessas 3. E aí ela foi e falou assim, eu não lembro nem se ela respondeu se era a Sara ou a Alice, é uma das duas, eu acho que deve ser a Alice, que elas são próximas até hoje. E eu lembro que eu fiquei desolada ali com meus 5, 6 anos, porque
Não é que eu não era melhor amiga. Eu não tava nem na lista das consideradas a ser melhor amiga. Eu fiquei assim, chocada. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. A partir daí também, pra mim, tudo mudou nessa relação. Daí, então, isso eu tinha 5, 6 anos. Daí a gente corta para a segunda série. Não, terceira série do fundamental, que hoje acho que é quarto ano, eu tinha 9 anos. Eu tô contando pra você entender a minha, o ápice, né? Não o ápice, de onde vem essa questão da solidão, de me sentir sozinha. Vai fazer sentido. Eu tava ali na terceira série, eu tinha 8 anos, 8, 9 anos. E aí eu tinha uma amiga, ela era minha melhor amiga desde a segunda série, então eu tinha 8 anos, tipo 7, 8. E aí teve um dia na terceira série que eu sentava do lado dela, e aí um dia eu vi ela com uma mochilinha. Aí eu lembro que eu estranhei. E aí eu falei assim, cara, Paulinha, de onde, por que é essa mochilinha? Aí ela, é porque hoje eu vou dormir na casa da Gabi. Cara, mais uma vez eu tenho essa nítida imagem de surgir um muro entre a Paulinha e mim. E, assim, pra mim foi muito de repente, porque... Mas aí depois que eu cresci, eu fui entendendo. Tipo, elas faziam aula de inglês juntas, elas faziam ginástica juntas. E eu ia pra casa da Paulinha, acho que toda quinta-feira, porque minha mãe dava aula nessa escola. E acho que não tinha como eu ir pra casa. E daí eu lembro também uma vez que eu acho que ela falou assim comigo, ou com a mãe, que não queria que eu fosse pra lá. E eu entendo, tipo, eu super entendo que você não quer que toda quinta-feira vá uma amiguinha na sua casa. Ou às vezes você quer ficar sozinha, eu tenho isso, pelo menos. Tipo, às vezes eu quero ficar sozinha, mas seja uma pessoa que eu gosto, não quero companhia, eu quero, tipo, fazer as minhas coisas, não quero ter que dar atenção a alguém. Mas ali eu tinha 7, 8 anos. Então, não tinha esse discernimento. E eu lembro que eu me senti muito mal, porque pra mim uma das piores sensações é de você estar num lugar, tipo, na casa de alguém, ou que essa pessoa não quer você ali. E eu me senti muito pequena, muito... Eu me senti mal, obviamente, rejeitada, né? E daí, enfim, beleza, tivemos isso. Daí, terceira série. Na quarta série, eu tava nessa mesma escola, eu já não tinha nenhuma coleguinha, nenhuma amiguinha, assim, que era mais amiga. Lembro que na minha festa de 10 anos, eu tava, nossa, muito nervosa, porque a gente tinha chamado, foi no Habib's, e aí minha mãe tinha chamado, né, os colegas da minha sala, acho que eram 40 pessoas, foram 11, eu lembro que eu contei. Eu me senti tão mal, mas, tipo assim, eu também não era próxima de ninguém, eu lembro disso, eu ficava muito na minha, fazia as minhas coisas, eu era muito boa em educação física, então eu era sempre, tipo, uma das primeiras a serem chamadas nos grupos. E, enfim, daí isso quarta série. Quinta série, sexta série, sétima série. Na quinta e na sexta série eu tinha amigas, assim, na sétima, essa minha melhor amiga, ela começou a ficar muito amiga de uma outra menina. E ela ia se mudar de escola. E eu lembro também que eu comecei a me sentir trocada por essa outra amiga, porque elas estavam muito próximas. E ela já não queria mais fazer coisas comigo, porque ela queria fazer com essa outra amiga. E eu não anotei a placa, sabe? Tipo, essa minha amiga, ela começou a andar com as pessoas que eram mais populares. E eu, tipo, era zero popular. Zero, eu era aquela pessoa que ninguém olhava, assim, sabe? Tipo, nenhum menino olhava. Eu era, tipo, na minha, assim. E aí eu comecei a me sentir trocada. E por essa outra amiga. E elas iam mudar de escola, elas iam pra mesma escola. Então, na sétima série, elas iam pra outra escola. E a gente era um trio.
E aí o que acontece? Esse trio era eu e a pessoa, a menina A, que ia mudar de escola, e a B. Daí eu comecei a perceber que muitas vezes eu ficava meio de lado, ou eu me sentia de lado com a A e a B, ficava as duas juntas, tipo, sei lá, a gente ia pra casa da B, ficava as duas. Ou ia pra casa da A e ficava as duas. Porque eu lembro que elas conversavam sobre coisas que não eram do meu interesse, tipo, meninos. Eu lembro que elas assistiam Malhação, assistiam, sei lá, Beijo do Vampiro, assistiam novela. Eu não assistia, minha mãe não me deixava assistir. Então eu nem tinha no meu imaginário essa coisa de menino, de beijar, de, sabe, não era do meu. Não passava isso na minha cabeça, então nem tinha como conversar comigo disso também. E elas compravam capricho. E nessa época, cara, não tinha dinheiro pra comprar capricho. Minha mãe e meus pais separados, minha mãe trabalhava em duas escolas. E não era uma coisa assim que sobrava dinheiro pra comprar uma revista Capricho. Então eu ficava muito por fora dessas coisas de menina, mas eu também acho que é muito cedo, né, gente? Ou sei lá, as pessoas são diferentes, as visões de educação são diferentes. Eu sei que esse antes eu sentia raiva da minha mãe que ela não me deixava ver as coisas. Depois que eu cresci, eu falei, cara, como eu sou grata, porque minha mãe manteve a minha inocência, assim, protegeu a minha cabeça mesmo. Então, sei lá, as meninas preocupadas em beijar, em ver menino, e eu, sei lá, eu queria ler livro, eu queria jogar bola, eu queria, sei lá, estudar, tirar as melhores notas. E então eu me sentia meio deslocada, não só, isso aconteceu não só nessa escola, como também na anterior, porque eu mudei, né, na quarta série eu mudei de escola, e aí eu fiquei o quinto, sexto, sétimo, oitava série nessa outra que tava com a amiga A e a amiga B. Então, sei lá, elas também começaram a desenvolver corpo e eu não desenvolvi. Depois eu descobri, eu me autodiagnostiquei, né? Não fui num médico, mas de ter mama tuberosa. Depois, se você não tem muito seio, já sofreu muito com isso, de sentir, não sentir mulher ou feminina, e por ter pouco seio, você pode pesquisar sobre mama tuberosa, às vezes pode ser que você tenha. Que é uma condição que às vezes o seio ele não desenvolve mesmo, porque forma um anel nas glândulas e aí não desenvolve. E aí tem gente que diz que tem risco de não amamentar, faz cirurgia. Eu nem sabia que eu tinha isso. Eu acho que eu tenho, porque vendo, tipo, o meu seio e vendo o que é, pra mim é a mesma coisa. Mas eu não tive nenhum problema com a amamentação, eu amamentei bonitinho, mesmo com um seio pequeno. E possível mama tuberosa, que eu tenho 99% de certeza que é. Mas eu que me diagnostiquei. E daí, então, eu tinha essas coisas de, tipo, elas ficavam super felizes que elas estavam desenvolvendo e eu também me sentia inferior mesmo, porque eu não estava desenvolvendo o corpo de mulher. Tudo foi mais tarde. Meu beijo foi mais tarde, minha menstruação foi mais tarde. Tudo meu foi depois das outras meninas que eu tinha, né, ali, convivência. E aí, enfim, eu me sentia meio que deixada de lado, que eu não fazia parte. Aí eu também, uma coisa me marcou muito, que tinha essa amiga A, uma vez eu tava com uma outra amiga, tipo, tinha uma outra amiga, e aí ela falou que tinha ido na casa da A, só que num outro lugar, na casa do pai. E eu falei, cara, porque ela tinha pais separados, ela falou assim, ela nunca me convidou pra ir na casa do pai dela. E eu nem sabia que ela era tão amiga dessa outra menina pra chamar ela pra ir na casa do pai, e eu não. Então, assim, são muitas as lembranças que eu tenho de me sentir deslocada, de me sentir ou trocada, ou rejeitada, ou deixada de lado. Isso tudo é a minha interpretação, né, dos fatos, dos acontecimentos. E aí eu tenho outras histórias também, mas já estou 24 minutos dando exemplos. Então, essa parte minha, ela me trouxe todas essas lembranças e me trouxe essa solidão. E daí eu entendi que isso que eu tava sentindo era como se fosse toda essa emoção que eu achei que eu já tinha trabalhado
E eu acho que eu trabalhei de fato, porque eu consegui superar no sentido de não mais me identificar, ou ficar mal, ou me sentir inferior, ou me sentir rejeitada, porque na verdade a rejeição, eu tenho um vídeo sobre isso. Se você é uma pessoa que sofre com rejeição, se sente rejeitada, assiste um vídeo, tá mais no início assim do canal. Eu não lembro o título dele, mas basicamente a rejeição, você só sente rejeitada se você se acha inferior a outra pessoa, se você coloca outra pessoa acima de você. Então, se você tem dificuldade de colocar limites, lá eu falo mais sobre isso. E então eu trabalhei tudo isso, eu superei isso, mas eu não tinha elaborado a emoção no corpo, eu não tinha essa emoção, ela ainda estava presa. E aí foi muito bonito, porque eu entendi isso que estava acontecendo e eu comecei a validar essa emoção, né? Porque eu estava holding space para ela. E eu comecei a conversar com essa parte. Inclusive, tem um livro que eu recomendo muito, e eu recomendo ele em muitos atendimentos assim que eu faço, que chama O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Eu vou deixar o link aqui dele na Amazon, se eu encontrar. É maravilhoso, ele é curto, ele é super legal de ler, é super didático, tem exercícios práticos. Você entende justamente essa questão sobre existir diferentes partes em você, com diferentes necessidades, e te dá passos concretos para trabalhar com essas partes e entender. E assim, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque então eu perguntei, eu fiz coisas que eu aprendi nesse livro também, e aí eu perguntei para essa parte o que ela precisava. Aí ela precisava, é que ela não falou que ela precisava, era se sentir vista e se sentir pertencente. Eu falei que hoje tá tudo bem, que eu acolho ela, que eu a vejo, que ela se sentiu sozinha, mas que a gente nunca esteve sozinha, porque a gente tinha os nossos guias, os nossos anjos, a gente tinha o amor de Deus, por mais que a gente não percebesse isso na época. E, cara, eu comecei a ver uma luz, assim, dourada, sabe? Do lado direito, assim. Foi um negócio muito legal. E eu vi essa parte como eu criança, e aí eu fiquei, tipo, de denguinho com ela, igual eu fico com o meu filho, que ele gosta de ficar de denguinho, mexendo no meu cabelo, deitadinho, assim. Então eu fiquei de denguinho com essa parte minha criança, acolhendo ela. Agradeci ela, contei um pouco sobre como está a nossa vida hoje, agradeci porque isso era algo que guiou muito no meu trabalho, na minha profissão, que é algo que eu gosto muito de fazer e que a gente pode ajudar outras pessoas. E eu perguntei o que ela queria, porque antes eu perguntei o que ela precisava. Ela falou que ela precisava se sentir vista e acolhida, sentir validada, sua existência validada. Foi isso que eu fiz, holding space. E daí eu senti de perguntar o que ela queria, porque são coisas diferentes, às vezes, o que você precisa e o que você quer. Aí ela falou que queria que eu compartilhasse isso com outras pessoas, né, para que outras pessoas que sentem essa solidão ou têm essa ferida da rejeição possam reconhecer essas próprias partes dentro de si e terem minimamente um norte para lidar com elas a partir da nossa experiência, disso que eu estou compartilhando, através do livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, através do focusing, de entender que você pode ficar bem com aquilo, logicamente, racionalmente, mas que ainda precisa ser processado no corpo. E também muito sobre Deus. Eu acho que eu nunca falei especificamente assim, eu fiz vídeo pro Instagram, mas acho que aqui pro YouTube eu não fiz sobre algo que eu entendi há um ano ou 2 anos, quando a gente fala sobre autoconhecimento, o que é a importância, o quão fundamental é a gente ter intimidade com Deus, porque o relacionamento com Deus, ele já cura muita coisa. E às vezes a gente se conhece e a gente repete padrões, permanece com algumas crenças, não sabe por quê. Na minha experiência e das minhas clientes, eu vejo que esse relacionamento com Deus, muitas vezes é o que falta. Assim, a peça central para, além de colocar em prática o conhecimento, o autoconhecimento, é essa
origem única, né, da nossa fonte, do nosso Criador. Posso falar mais sobre isso se você quiser, deixe aqui nos comentários. Laura, você pode compartilhar o que você falou sobre Deus, autoconhecimento e tal. Porque, enfim. Então foi isso que a minha parte falou, né, para compartilhar isso com outras pessoas. E aí eu fui usar a minha autoridade. A autoridade é a nossa forma, nossa bússola para tomar decisões. Eu sou uma geradora, minha autoridade é sacral, então meu corpo me diz muito, assim, né, se é o sim ou não. Eu perguntei, devo fazer esse vídeo agora? Eu senti um sim, eu assim, cara, mas mesmo assim, desarrumado, com cara de choro, sim. Então aqui estou eu, fazendo esse vídeo que deve sair na quarta-feira. E deixa eu pensar se tem mais alguma coisa para compartilhar. Você pode fazer esse processo do focusing, de ficar com as suas emoções e de fazer esse trabalho guiado com qualquer coisa, com qualquer coisa que você esteja sentindo. E o mais importante é você não tentar controlar o processo, é você realmente se entregar e deixar a emoção, o que está aí em você se manifestar, confiar no seu corpo. Pedir ajuda de Deus, de Jesus, dos mestres que você tem como mestres, dos seus guias, dos seus anjos, porque a gente tem uma equipe espiritual que nos ampara, que nos ajuda, e muitas vezes eles não conseguem nos ajudar, não é porque eles não querem, mas é porque como a gente não faz esse contato, não pede, não estabelece uma intimidade, é como se essa relação ela ficasse mais difusa e eles não conseguem nos alcançar de certa forma. Por mais que seja parte da função deles, a gente também precisa fazer por onde, a gente precisa cultivar. É do tipo assim, você tem ali uma pessoa, sei lá, você pode contar com seus pais para alguma coisa, mas seus pais estão ali. Só que se você não pede, por mais que seus pais vejam que você está precisando de ajuda, eles não conseguem te ajudar, porque você não pediu, eles não vão invadir ali o seu livre-arbítrio, a sua vida. Então, quando você já é adulto, né? Que quando você ainda é responsabilidade dos seus pais, está na casa deles, você tem que fazer ali o que eles estão mandando, porque eles estão pagando as contas. Enfim, a gente tem ressalvas, né? Tô falando de casos pais normais, não lares abusivos e violentos, etc. Mas, enfim, querida pessoa, é isso. Então, uma das coisas que essa parte me trouxe é que eu acho que eu nunca contei, eu tenho muita dificuldade, é um negócio assim que nunca foi lógico, de responder comentários. Eu não tenho essa dificuldade, por exemplo, com o cliente. Eu tô fazendo trabalho, tô no atendimento, eu sempre respondo tranquilamente. Agora, quando é uma coisa no Instagram, um comentário num post, cara, era como se tivesse um bloqueio, né? Eu não sei explicar, não é racional. E olha que várias, infinitas vezes eu já trabalhei isso, já pedi pra Deus, já meditei a respeito, já foi... E eu fui entendendo algumas coisas, mas agora eu acredito que eu até vou conseguir fazer, responder comentário. Eu sei que é um negócio que pode parecer muito retardado, muito besta, mas era um bloqueio, assim, real. Real, real, real. Surreal. E aí, o que essa parte disse é que é como se ela, de alguma forma, limitasse, não é a parte, né, mas houvesse inconscientemente um limite, igual a mulher da série, de me relacionar com as pessoas ou de estabelecer vínculos por esse receio do meu histórico dessa, não uma decepção com as pessoas, mas de tudo isso que eu trouxe. Então é como se o contato com o outro fosse doloroso, pudesse trazer feridas e dores, enfim. Mas isso estava no corpo, não estava na minha mente, não estava... E aí a gente foi processando. E eu acredito, assim, que é uma coisa que ainda tá processando, mas eu senti de compartilhar, né? Ela falou para compartilhar, minha autoridade validou e cá estou. Então, é isso. E você pode ter clareza de quais são, às vezes, os seus bloqueios, as suas limitações, através dos seus mapas. Então, por exemplo, o meu perfil energético é 2.4, é a eremita naturalmente talentosa. A linha 4
você gera o seu mapa energético, se você não sabe qual é o seu perfil, depois que você girar, baixa o relatório, tá? Porque se você olhar seu mapa, você não vai entender nada. Mas aí tu baixa o relatório que eu tô explicando as coisas. Eu vou até mudar a cor do botão para todo mundo conseguir ver e não ter esse problema de não ver e não baixar. Porque no relatório você consegue entender melhor. Você vai olhar o seu mapa energético e vai falar, cara, o que é isso? Então, eu tava conversando com uma pessoa que baixou, que fez o mapa aqui do YouTube e não entendeu, assim, nada. E aí a gente tem que baixar o relatório. Eu acho que, sei lá, vou colocar um rosa choque, assim. E aí a linha 4, o principal medo, ferida da linha 4 é a rejeição. Porque é a linha da comunidade, da influência, e de fato, a minha maior ferida é a ferida da rejeição. E aí você olha, por exemplo, seu mapa astral, você vai ver onde é que tá Quiron, que é o curador ferido. Meu Quiron tá em Libra, que também é o signo dos relacionamentos, do encontro com o outro, na casa 1. Então, uma ferida de identidade associada ao relacionar-se. Então, assim, é muito... Eu sabia disso, né? O ponto era essa questão de estar no corpo. E as coisas aparecem quando a gente está pronto também, né? Para lidar, para elaborar, para liberar. E muitas vezes também a gente quer que o processo de cura ou de lidar com alguma coisa seja muito imediato, muito rápido, mas muitas vezes não é assim. Tem uma frase em Harry Potter que me marcou muito quando eu vi pela, sei lá, milésima vez, que é quando o Ron, ele acaba... O Ron não, aquele professor lá que eu esqueci o nome, o convencido, que ele vai consertar o braço do Harry, que tá ali quebrado, e aí ele acaba retirando o osso. E aí a Madame Pomfrey, eu não lembro o nome, vai ajudar ele, levar ele lá pra ala médica. E aí ele fala, quando é que vai tá pronto, vai tá bom meu braço? Aí ela, oh Harry, even magically need a little time, né? Até a magia precisa de um pouco de tempo. Não é assim da noite pro dia. E em Cinderela também tem isso, que a fada madrinha fala em algum momento pra Cinderela que até a magia, até os milagres precisam de tempo. Então, assim, não... Tenha muito discernimento com o que é o tempo certo das coisas, tempo divino, o que é o tempo que você queria da sua cabeça, o que é também tempo que tá levando porque você não tá fazendo a sua parte. A gente precisa ter essas coisas muito claras, porque senão a gente sofre pra caramba. Então eu espero que você tenha tirado algo de útil desse vídeo e perceba o meu processo, né? Eu já sabia de tudo isso, eu já trabalhei isso há muito tempo, tanto que depois tive relacionamento, já casei, e olha que engraçado, né? Eu fui a mais lenta. A vida é engraçada demais. Eu lembro que eu me sentia muito pra trás, muito atrasada, porque eu falei que eu fui a última a menstruar, a última a perder o bebê, mas eu fui a primeira a casar, a ter filho. E não que seja uma competição, não é isso. É só um fato mesmo. Como, assim, às vezes a gente faz umas associações que a gente fica sofrendo e é válido ali o sofrimento no momento, né? Mas às vezes a gente sofre por coisas que não... O ponto não era ser atrasada, ser a última, era que eu me sentia inferior já, então qualquer coisa meio que acionava esse gatilho de inferioridade, de atrasada, de deslocada, de não me sentir parte, de não me sentir ali pertencente. Bom, eu nem sei como encerrar esse vídeo. Se ele, sei lá, foi útil pra você, tocou em algum ponto, você me conta, você me deixa saber. E curte se você curtiu. Compartilha com uma amiga, com alguém, se você sentir que pode ser útil pra essa pessoa. Se inscreve no canal se você não é inscrita. Me acompanha no Instagram, se fizer sentido pra você. Se tiver Instagram, é Laura M. Xavier. Vou deixar aqui embaixo o link do livro, você vai achar na Amazon, lá do Sombra dos Buscadores da Luz. Vou deixar também o meu site para você gerar seu mapa energético e baixar o seu relatório personalizado, é gratuito. Vou deixar o link do manual de funcionamento energético, caso você queira se aprofundar. Dá uma olhada na página, ela ficou tão linda. Foi eu que fiz, você acredita? Depois você olha lá e me fala se acha que tá claro também.
E é isso. Te desejo um lindo dia, uma linda vida. Lembrando que você pode fazer isso com qualquer emoção. Sempre que você estiver sentindo triste, angustiada, frustrada, você pode fazer isso. Buscar, se permitir sentir no seu corpo. E Deus é muito incrível. A gente tem capacidade de resolver as nossas questões. Se você sentir que você precisa de ajuda terapêutica, qualquer coisa, peça ajuda a profissionais que vão poder te ajudar. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Eu fiz sozinha porque, bom, eu conseguia dar conta, né? Eu tenho as ferramentas para isso. Já tenho as coisas mais elaboradas, faz parte do meu trabalho. Mas eu super acredito que você pode se esforçar ali e testar, experimentar, fazer sozinho. E pedir ajuda. Sozinha não, né? Ajuda com seus guias, Deus, seus mestres. Um beijo. Ficou grande esse vídeo. Tchau.